gente, com mais um freela, começando pra mexer na minha rotina. Quem acompanhou os últimos vlogs viu que em abril e em maio eu fiz ali 2 meses de freela para um jornal digital aqui de Blumenau, até eles conseguirem contratar um repórter, já que eu não quis o CLT, enfim, lá no vídeo eu explico. E agora a editora desse jornal vai entrar de férias. Então, para cobrir o espaço dela, eu fui contratada de novo. Não como editora, obviamente, né? Isso é algo que o editor lá de Floripa vai gerenciar o pessoal aqui de Blumenau, mas além de ser editora, ela também criava conteúdo, né? Também produzia reportagens, então essa parte vai ser o que eu vou fazer nos próximos 20 dias. E o principal desafio desse período na minha rotina é que o horário vai ser bem diferente. Se antes o problema era que o plantão começava muito cedo e eu passava o dia com sono, agora o plantão começa às 10 e vai até às 3 da tarde. Que, enfim, é o período entre a repórter da manhã e a repórter da tarde, para eu estar ali caso aconteça alguma coisa. Só que é um horário que meio que, tipo, ocupa a tua manhã e também ocupa a tua tarde. Então eu ainda não sei, por exemplo, em que horário eu vou pra academia. Porque se eu for de manhã, eu vou ter que acordar tão cedo quanto eu acordava antes. Mas isso a gente vai descobrir juntos durante a semana. Inclusive amanhã, que será dia 11 de junho, só pra situar vocês, porque sabe-se lá quando vai sair esse vlog, né? Eu já vou deixar o jornal na mão porque eu já tinha um compromisso marcado com a empresa que eu presto assessoria e a gente vai visitar uma fazenda de café, uma plantação de café. Eu, como pessoa que recém comecei a beber café, estou animada para conhecer um pouco mais desse mundinho e para levar vocês comigo, é claro. Mas, gente, olha o meu azar. Como eu sempre menciono para vocês, o meu problema não é gravar vlog. Gravar vlog dá trabalho, mas eu consigo encaixar na minha rotina. Meu problema é parar e editar os vlogs, especialmente porque meu notebook não roda bem o editor. Inclusive, no ano passado, o Pedro colocou uma nova memória RAM e um novo SSD no meu notebook e ele conseguiu rodar melhor o editor. Eu tava conseguindo editar os vídeos sem o PC ficar tão lento. Mas assim, ainda assim ele nunca rodou assim super, sabe? E aí, nesse feriadão de Corpus Christi, comecinho de junho, ele simplesmente um dia eu fui reiniciar e depois disso ele ficou extremamente lento pra iniciar as coisas e eu tive que levar ele na assistência. E assim, gente, levei ele na assistência na quinta-feira pré-feriadão. Então o feriadão todo que eu ia passar editando vlog, eu fiquei sem computador. Fiquei muito chateada, mas foi também ali o feriadão que rolou o TEDx, então consegui me distrair um sábado inteiro, pelo menos. Mas o problema maior é que, como teve o feriadão, como eles querem, tipo, verificar todos os problemas que o notebook possa ter, enfim, fazer um diagnóstico completo, leva 3 dias úteis, gente. E aí significa o quê? Que eu ainda estou sem notebook e hoje eu vou ter que trabalhar presencial no jornal, o que por si só não é um problema, especialmente já que esse horário não pega tanto o trânsito da manhã cedo e tal, mas é aquela coisa, né, gente? Um monte de plataforma que precisa fazer login, e aí precisa fazer autentificação de 2 fatores. Então assim, eu até vou mais cedo hoje, porque apesar de que isso é parte do meu trabalho, enfim, poder fazer no horário de trabalho, vai me estressar tanto que eu quero fazer com calma. E provavelmente quando chegar meu notebook eu vou ter que fazer isso também, porque provavelmente eles vão formatar ele, né? Mas é isso. É por esse motivo que eu tô fazendo aqui um tofu mexido, pra já começar o dia com bastante proteína e não ficar com fome logo. Já deixei pronta a minha marmita pra levar pro trabalho depois, pra almoçar lá. Tô levando também uma banana e um lanchinho pra casa quando eu sair do trabalho às 3 da tarde eu já vou estar com fome de novo, provavelmente, né? Posso comer no ônibus. E agora é ver como vai ser a rotina até chegar na aula de noite. Café, banana congelada e concentrado de aveia que eu vou bater com água pra fazer um shake. Gente, tava aqui comendo meu café da manhã e me atualizando no meu celular do que rolou de ontem pra hoje, já recebi 2 ótimas notícias. A primeira é que hoje não vai ter aula presencial, e por mais que eu amo aula presencial, afinal, né, eu me inscrevi numa universidade só pro hobby. Ia ser bem corrido hoje, voltar do jornal, porque, tipo, 1 hora e pouco de ônibus. Aí eu ia chegar em casa, só ia dar tempo de, tipo, tomar banho, fazer a janta pra levar pra faculdade e já sair de novo pegar outro ônibus, sabe? Infelizmente, a atividade que vai substituir a aula de hoje eu não vou conseguir fazer porque eu tô sem notebook, mas eu tenho até semana que vem pra fazer, então eu vou fazer no fim de semana bem tranquilo. E a segunda boa notícia é que caiu o pagamento do freela que eu fiz pro jornal ali em maio. Então, pela primeira vez em muitos meses, eu vou poder guardar dinheiro e não vou precisar gastar tudo que eu recebi no mês e ainda tirar um pouco da poupança pra sobreviver ao fim do mês, sabe? Não vou negar que também tô aproveitando esses meses aí que eu tô fazendo freela e ganhando um pouco a mais
pra, tipo assim, cara, às vezes sábado à noite tô morrendo de preguiça de cozinhar e com desejo de pizza, eu tô me permitindo pedir uma pizza, sabe? Assim como pra esse fim de semana, eu agendei pra cortar o cabelo, que faz muito tempo que eu não corto. Eu acho que desde que meu cabelo tava, tipo, curtinho, eu não corto ele, gente. Minto, quando ele começou a chegar, tipo, aqui, eu cortei ele uma vez, mas num cabeleireiro aqui na minha rua, que não amei muito o trabalho e também não era barato. Então vou na minha cabeleireira do coração, que sim, eu acho caro, mas eu também entendo por todo o currículo, a experiência que ela tem, ela cobrar esse preço. Só que pra mim, pagar caro pra cortar o cabelo dói um pouco, levando em consideração que eu não tenho dinheiro sobrando. Mas já que esse mês tá um pouco mais tranquilo, vou me permitir cortar o cabelo. Gente, a que ponto chegamos? Mas é isso, feliz que o dia de hoje vai ser um pouquinho mais tranquilo. Vou ter que assumir que hoje eu me mimei um pouquinho e fui e voltei de Uber, porque o tempo tá horroroso, tá essa chuvinha fina de lado, que se tu ficar 5 minutos sentado no ponto de ônibus, tu fica encharcado e não tem o que fazer pra se proteger. E o Uber tava só, tipo, o dobro do ônibus, que o ônibus tá R$7 aqui em Blumenau, então, enfim, também não é como se tivesse gastado muito dinheiro. Mas eu fiquei com vontade de fazer uma maldadezinha, eu fiquei com vontade de ir no Vegesetra comer um docinho, mas no fim não tinha docinho, que Deus me ouviu e Deus sabia que eu não podia gastar mais dinheiro e deixou o Vegesetra sem docinho. Fora isso, meu trabalho foi bem tranquilo, foi um plantão bem normal, não aconteceu nada demais, nenhum acidente, tudo na maior paz. Teve a parte chata de a gente conseguir fazer funcionar ali os equipamentos antigos que estavam ali parados para eu conseguir usar, mas tudo indica que meu notebook vai ficar pronto amanhã no fim da tarde. Então só hoje eu precisei trabalhar presencial, já que amanhã eu não vou trabalhar, para o jornal, né, especificamente. E eu também tô cedendo bastante ao Uber ultimamente, porque ontem eu descobri que eu tô com um tendão do pé inflamado, porque parece que eu tenho um osso a mais, e daí esse osso sobrecarrega o meu calcanhar, e isso fez com que ficasse com o tendão inflamado, então tá doendo bastante pra andar, e eu preciso repousar também pra ele melhorar, né? Então até é bom que, tipo, o professor de hoje cancelou a aula, então eu vou andar um pouquinho a menos, enfim, vou poder deixar meu pé descansar. Fora isso, hoje eu não tenho mais nenhum plano agora, então acho que eu vou só ficar editando vídeos e fazer as coisas de trabalho que eu consigo fazer no celular, o que não é muita coisa. Ah, eu queria aproveitar pra indicar um livro pra vocês, que eu tô muito curiosa pra saber se alguém já leu, porque eu acho que ele fica muito numa linha fina entre um bom livro e uma bomba, que não é o da Bell Hooks, peraí. Inclusive, esse aqui é muito interessante para quem atua na área da licenciatura ou se interessa por educação no geral. Tô gostando bastante. Mas o livro que eu terminei de ler, não sei se foi ontem ou anteontem, é o Mr. Magic. Esse daqui, gente, a capa simplesmente pavorosa. Provavelmente a capa mais cafona que eu já dei uma chance. Gente, eu fui parar nesse livro, um daqueles TikToks tipo assim, plots mais absurdos que você vai encontrar na sua vida. E realmente é verdade sobre Mr. Magic. Como explicar Mr. Magic sem dar spoilers? Basicamente existia esse programa infantil que durou décadas, assim, durou praticamente um século, o programa tanto em rádio quanto em TV. E era um programa que não apenas era assistido por crianças, como os atores eram crianças. E aí aconteceu alguma situação que a gente não sabe ainda no início que fez com que nos anos 90 o programa não pudesse mais ser produzido. E daí a gente tá acompanhando essa menina, que ela fazia parte do programa, mas ela não se lembra de nada. Ela só sabe que em algum momento o pai dela levou ela pra uma fazenda escondida no meio do nada e não deixou ela ter contato com o mundo desde então. Mas aí quando o pai dela morre, a dona da fazenda decide postar no Facebook para as pessoas saberem que ele morreu e tal, falando: ah, se seu pai estava se escondendo por causa de algum crime que ele cometeu, agora já prescreveu, né? E aí, com isso, as outras pessoas, né, que foram as crianças que participaram do programa, conseguem finalmente encontrar ela. E, nossa, porque a gente tá fazendo um reencontro, porque o programa vai voltar, então a gente tá fazendo um podcast pra falar do programa que vai voltar, que era o programa mais amado por todas as crianças. Mas esse programa é muito estranho, porque não existe nenhum registro dele na internet. Se tu tenta conversar profundamente sobre ele em algum fórum, essa conversa some. Enfim, existe um grande mistério por trás desse programa, do Mr. Magic. E você vai entendendo aos poucos o que tá rolando. Assim, é um livro de ficção, de mistério, que sim, tem uma parte, não é paranormal, mas beira ali a ficção científica, entendeu? Então assim, eu não vou dizer que é forçado, porque eu acho que na realidade deles algumas coisas fazem sentido, entendeu? E é uma alegoria bastante também ao mormonismo, porque a autora cresceu na igreja mórmon, então pra quem se interessa por isso como eu também, fica mais interessante. Então assim, se você tá buscando um suspense desses que te deixa preso, porque foi o primeiro livro que me deixou preso em muito tempo, vou deixar o link de Mr. Magic aqui na descrição. Agora eu não sei qual
livro eu vou ler depois desse. Eu tô já há um tempo namorando a ideia de ler a ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver, mas é sobre luto. Então eu não sei, acho que eu quero algo mais animado agora, então acho que eu vou ler Os Maridos. O plot desse livro é muito absurdo. Eu acho que foi nesse mesmo TikTok que eu fui parar nesse livro, que é basicamente uma mulher que o sonho da vida dela é arranjar um marido. E aí ela nunca consegue arranjar um marido até que... Eu não sei se ela faz tipo um pedido pra um espelho mágico ou qual é a situação. Eu só sei que, eventualmente, mais de 200 maridos com quem ela teria um futuro aparecem pra ela. Então acho que eu vou começar a ler esse aqui essa semana e daí eu conto pra vocês se ele é bom ou se ele é péssimo. And some new things. Oh, you know what? I'm gonna keep this. I think I'll keep just that and nothing else really in here. Detesto comer essa hora da madrugada. Parece que meu corpo sabe que não é pra estar comendo essa hora, não é pra estar acordado a essa hora. Então fiz a tapioca, que é mais levinho que o pão de ontem, que eu já mal consegui terminar, e mais um shake de banana com café. E sim, gente, eu vou usar a mesma roupa de ontem, porque eu tava com muita preguiça de pensar em outra coisa pra usar. E mais uma vez de cabelo preso, porque se é pra ficar o dia inteiro na rua, eu não tenho saco de ter cabelo na minha cara. Eu tô por aqui de querer cortar meu cabelo curtinho de novo, mas eu vou me segurar. Uma vegana indo passar o dia todo fora de casa. Tem bananas, tem um docinho e tem um salgadinho também. Cadê? Tá aqui. E obviamente já liguei pro restaurante que a gente vai almoçar e vão conseguir adaptar alguma coisa pra mim. Aqui é o café desmucilado ou lavado, que é como a gente faz aqui. Aqui seria um método honey, que seria secar com a sua mucilagem. E esperar 2 anos para começar a ter um pouco. Depois no terceiro vai aumentando, você vai ver lá. Quando a gente colhe ele assim, olha. Assim o grãozinho. Ele tem que estar bem maduro. Então depois a colheita também vai dar boa. Perto da semente é bem docinho. Bem docinho, na casquinha. Falam come semente que vai nascer um café na tua barriga. Ah, semente eu cuspo? Não sinto gosto de nada. Nem doce? Ele é levemente adocicado. É. Não é doce. É, não, parece, mas é meio... Não sinto um sabor. Nada a ver com café. Ah, não, nada a ver. Ai, Jesus. Não caindo. Tudo bem, o tênis que lute. A calça já era. Parece que tá maduro, tá maduro, mas não tá bem maduro. Veja se ele tá doce. E esse café amarelo daí faz outro tipo de café. Faz outro tipo. Gabriel, posso levar de brinde? Ah? Posso levar de brinde? Não, amiga. A Germânia do turismo não vai deixar a gente colocar isso dentro do carro dele. Ah, tem porta-mala. Todo mundo vai querer pegar o cigarro. Vou levar de brinde, tá? Tá bom? Uma delícia. A natureza, a gente deixa ele paciência, daí, lógico, eu vou fechando ela e com o fogo eu vou girando. Assim, olha, girando. Vai torrando, assim, ela vai se passando e vai torrando por igual. Que doce. Nossa, Meu Deus, tem um cheirinho. É uma delícia. Vitamina lá, tem toda semana lá. O pessoal aqui, a maioria gosta da prensa. Consegui um pão. O pão era apto para veganos e agora vamos provar a geleia de café. Vou ter que admitir, agora eu entendo o pessoal do café especial. Quem acompanha aqui os vlogs sabe que eu não bebia café até uns 2 meses atrás. Fui aprendendo a beber o café com muito leite e muito açúcar, agora eu tô me adaptando. Mas esse aqui, gente, ó, tô tomando purinho. Eu botei um pouquinho de açúcar, porque mesmo esse aqui não sendo amargo, ainda é forte pra mim. Mas ó,
Mesmo sem leite, achei uma delícia. Gente, se tem uma coisa que eu não esperava pra 2026, era eu aprender a gostar de café. Eu que mando no Boa sorte pra Alice do fim de semana. Vou levar esse aqui, ó. Depois eu conto pra vocês se eu gostei. Quer dizer, eu já provei lá embaixo e gostei, né? Agora vamos ver do jeito que eu faço. Ó, esse Jesus aqui, vou ter pesadelo com ele até amanhã. Viemos almoçar agora, achei que eu ia ter que ficar presa no buffet de saladas, mas a dona do restaurante me trouxe na mão aqui no buffet de quentes e mostrou tudo que eu podia comer, que não vai ovo nem leite, então vai dar pra fazer um pratinho legal. Então pegamos salada, aí tem a polenta, batata frita de sempre e polenta frita, que eu tô muito feliz porque as de mercado vai caldo de frango, essa aqui é natural, então eu posso comer. Vai dar pra almoçar bem. É muito divertido ser vegana no interior, porque eu cheguei a mandar mensagem pra eles ontem perguntando, porque eu achei que ainda era só à la carte, mas é que à noite aqui é à la carte, né? Aí eu fui perguntar se eles tinham um macarrão que era sem ovo, que era grano duro, eles confirmaram que sim. Só que aí eu cheguei hoje e vi que era buffet, e aí eu chamei a dona, uma senhorinha, expliquei que eu não comia nem ovo, nem leite. E o que eu podia comer do buffet. Aí óbvio que ela começou a mostrar as carnes, né? Porque eu não fui tão clara. Mas é que se eu falar só que eu sou vegana, porque daí o senhorzinho que eu falei no WhatsApp chegou na mesa depois e falou: ai, tem uma menina que veio falar comigo ontem, queria saber se ela conseguiu comer. Eu falei que eu consegui. E aí ele muito confuso, tipo, mas vegano come ovo e leite. Aí eu tentei explicar a diferença de vegetariano e vegano, não teve jeito. Aí ele também ficou falando, mas eu não entendo o que tem a ver, não comer ovo é só o passarinho. Aí o auge, né, ele ofereceu se eu queria que ele fritasse um peixinho pra mim. Eu só falei, não, muito obrigada, não precisa. Mas a esposa dele até veio me mostrar, ó, tem sagu, se quiser pegar uma sobremesa também, que, enfim, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, sempre tem sagu de sobremesa. Consegui me virar e sobreviver. Amiga, explica de novo pra câmera o que é um afresco, agora que aprendemos. Essa obra maravilhosa que você está vendo no fundo da igreja, que foi feita toda à mão, diretamente na parede. O material utilizado para fazer essa pintura é uma mistura de cal, requeijão, clara de ovo, a tinta, né? O pozinho da tinta que dá as colorações, todas as colorações que vocês estão vendo nessa pintura maravilhosa. E pigmentos naturais, né? De pigmentação, exatamente, tudo pigmentação natural. Incrível, maravilhoso. Né? Não dá pra negar que os católicos servem muito Kant. Gente, juro, o nascimento do emo tá bem aqui. Esse Jesus tá meio chapado? Esse Jesus tá meio chapado. Mas como sempre, o melhor amigo delas. Chaperone. Nossa, Kant demais essa textura, com brilhos, com cores. Pena que tá atrás do vidro, vocês não conseguem ver direito, mas belíssimo. E agora me diz, se essa não é a pia batismal mais linda que vocês já viram. Gente, olha isso aqui. Olha que coisa mais linda, o sol, e aí a água desce pra batizar as crianças. Gente, coisa mais linda. Agora foco no pombo jogando fogo na galera. Simplesmente o Francisap. O café é especial, assim como o vinho, ele tem notas sensoriais. Porém, é cientificamente comprovado que ele é a bebida mais complexa do mundo. Pra janta eu fiz uma pizza, massa pronta de mercado mesmo, a soja que já tava pronta, molho de tomate também já tinha pronto, queijo eu fiz caseiro na hora e botei um pouquinho de milho, tá bem gostosa. E sobre o livro dos maridos, li metade. É um dos melhores livros que eu já li? Não. Mas me prendeu o suficiente pra eu ler metade em 2 dias? Sim.
Eu vim desse ano de meio que uma ressaca literária por conta do tanto que eu tenho que ler na faculdade, já que eu tô cursando Ciências Sociais, que é um curso que basicamente é você ler muito texto muito complexo do século XX, século XIX. Então eu tava com bastante dificuldade de engatar e engajar em literatura fora da faculdade e pegar esse gênero que é livros indicados no TikTok como plots muito absurdos que vão te prender, parece que é o que tá me salvando. Então, se você gosta desses livros meio absurdos, meio não entendo o que tá acontecendo, esse é bem interessante. Eu só me enganei antes, os maridos saem do sótão dela. E aí toda vez que o marido sobe no sótão, desce um novo, entendeu? E aí, tipo, a vida toda dela reseta a partir desse novo marido. Então, tipo, ela sempre viu com esse marido, todos os amigos conhecem o marido e o marido anterior nunca existiu. Muito absurdo, mas por enquanto tá me interessando. Eu não sei se... Provavelmente não vai ter uma resposta no fim de como isso acontece, porque eu acho que não é esse o ponto do livro, mas até agora me prendeu. Se eu terminar ainda até sábado, que é até quando eu imagino que vai esse vlog, eu conto pra vocês. Eu sei que hoje o ideal era eu comer proteína de novo, mas que saudade que eu tava da minha saladinha de fruta. Gente do céu, a ideia era sentar aqui e conversar com vocês sobre tudo que rolou ontem, porque eu acho que eu nem expliquei direito o que estava acontecendo. Mas sexta-feira já começou daquele jeito, porque ainda estou sem o meu notebook, vou ter que presenciar pro jornal hoje de novo. Como vocês viram, tá chovendo, o que faz com que tenha mais trânsito. Eu demore mais para chegar e, né, o carro de aplicativo vai ficar mais caro, então daqui a pouco eu já tenho que sair. Tô até esbaforida que eu tive que me arrumar correndo, porque junto disso tudo a minha chefe do meu outro trabalho, da associação pra qual eu trabalho, me ligou, ficou 30 minutos no telefone comigo resolvendo coisa. E eu falando, mas eu tenho que sair, eu já tenho... Ela falou, não, só mais uma coisinha, só mais uma coisinha. A gente conseguiu resolver tudo que tinha pra resolver, repassei todas as demandas pra quem é responsável por isso, mas aí foi tudo uma correria. Ontem, no caso, não trabalhei no jornal porque eu já tinha essas visitas técnicas marcadas com essa associação para a qual eu também trabalho. Não sei se eu expliquei, né, para quem caiu de paraquedas aqui só nesse vlog, mas eu crio conteúdo para internet, eu presto serviço para uma associação que trabalha com eventos e com turismo aqui na região e, neste momento, estou fazendo esse freelancer pro jornal. Que esse é temporário. Meus empregos fixos são esses aqui. Nenhum CLT, nenhum benefício. Se bem que quando eu era repórter CLT eu também não tinha benefício nenhum, mas enfim, isso não vem ao caso. Então hoje vou presencial de novo, que meu notebook ainda está para arrumar. O que eu vou ter que passar esse fim de semana trabalhando para compensar todos os materiais atrasados para a associação que eu trabalho, que eu não consegui produzir essa semana, Jesus Cristo. Também amanhã, no sábado, vou ter que cobrir um evento aqui em Blumenau, a Fest Itália, que é basicamente a Oktoberfest dos italianos, bem menor, mas que também acontece aqui. Também é uma festa muito importante para a cidade. E amanhã ainda tenho 2 compromissos meus. Eu tenho o Clube do Livro e eu marquei pra cortar o cabelo. E agora não dá mais tempo de desmarcar. Mas agora vamos pro jornal, que eu ainda tenho mais um dia de plantão pra hoje, que pelo menos não me escalaram pro fim de semana. Então, bora lá. Por sorte, ainda tinha sobrado um pouco da comida que eu fiz da outra vez. Então temos aqui o queijo que eu fiz ontem pra pizza que a gente comeu. Mas ainda tinha o arroz que o Pedro fez pro almoço dele e o estrogonofe que eu levei da outra vez. Vai ter que ser num pote gigante, porque é o que tinha. Mas, ao menos, eu tenho marmita. Gente, isso aqui é toda uma outra coisa que eu ainda vou mostrar pra vocês, mas que chegou ontem enquanto eu tava fora. Momento tranquilíssimo pra sair pro trabalho, graças a Deus. Nem queria estar trabalhando de casa hoje. A chuvinha não ajudou, né? Passando aqui do lado da FURB, lembrei que inclusive não comentei, mas ontem de novo não tive aula, que o professor passou um trabalho, quem queria fazer em sala podia fazer, mas que bom que eu não fui, tá? Porque eu cheguei em casa, já era a hora da aula, até eu tomar banho, coisa eu sabia que eu ia me atrasar, então eu consegui descansar ontem à noite e deu tudo certo. Socorro, Deus. Gente, vamos conversar sobre tudo que aconteceu desde a última vez que eu apareci aqui, que agora eu já tô me arrumando pro jantar de Dia dos Namorados. E acho que a última vez que eu gravei eu tava ainda trabalhando, né? Então era início da tarde. Porque o que acontece? Tô a semana inteira agoniada, né, com essa história do notebook, que era pra ter ficado pronto na quarta, depois virou quinta e por fim virou sexta. Não, de sexta não passa, vai ficar pronto. E aí, tava no trabalho... Meu plantão acaba às 3. Eu ainda enrolei até às 3h30, esperando uma mensagem deles avisando: oi, seu notebook tá pronto, e nada. Mas eu pensei, fecha às 5, né? Até eu chegar em casa vai ser umas 4 horas da tarde, né? O negócio não é muito longe daqui. Meu plano era ir de Uber pra daí parar lá e pegar o notebook. E levar o notebook pra casa no Uber, né? Não precisar carregar ele a pé, no braço.
E aí mandei mensagem perguntando, enquanto eu esperava o Uber chegar pra me buscar, eles falam, então, não vai ficar pronto hoje. Porque aparentemente tinha melhorado, eles resetaram, formataram o computador, não tinham achado nada de errado no hardware, mas quando foram dar uma última testada só pra me dizer que podia vir buscar, que eles fazem isso assim na recepção, daí né, dão uma última testada só pra garantir, ele apresentou lentidão de novo. Eu não lembro agora se eu expliquei, né, mas basicamente meu notebook, ele tava muito lento pra inicializar as coisas. Então assim, eu clicava pra ligar, demorava uns 10 minutos pra ligar. Clicava pra abrir o Google Chrome, 5 minutos pra abrir o Google Chrome. Aí eu clicava pra abrir o calendário do Google, uns 2 minutos pra abrir o calendário do Google. Mas depois que abriu, eu conseguia usar ele normal. O computador não tava lento. A inicialização das coisas tava lenta. Quando eu tentava abrir o CapCut, então, gente, teve um dia que sem brincadeira, levou de 15 a 20 minutos pro CapCut inicializar depois que eu cliquei, né, no botão pra ele ligar. E, enfim, nessa última testada isso aconteceu de novo. Eles vieram me explicaram tudo isso. E eles me deram 2 opções, que eles sabiam, né, que eu já tava há muito tempo sem notebook, que isso tava muito complicado pra mim, e falaram, ó, ou você vem e busca ele e fica com ele nessa situação, ou você deixa ele aqui mais um tempo com a gente e a gente vai continuar tentando de tudo pra resolver. Porque a gente já tem aqui umas outras ideias do que a gente pode testar. Só que assim, gente, nesse momento, eu pensei, pô, será que estão me enrolando? E tipo, eu não digo enrolando por mal, eu digo tipo assim, será que eu levei num lugar que não é tão de confiança assim e eles não conseguem resolver? Aí até fui falar com um amigo meu que também já trabalhou muito tempo com questão de informática e tal, e ele falou, não, pô, realmente pra esse problema que tu tá falando, é comum que tenha dificuldade pra encontrar o problema, e é comum sim que a gente ache que uma formatação vai resolver, e quando vê, não resolveu. Então assim, que opção eu tinha, né? Porque assim, eu já tava com, ou melhor, estou no presente, né, com um trabalho atrasado até o talo. E eu não tô nem contando aqui todos os vídeos que eu queria editar pro YouTube e não consegui, que eu jurava que eu ia voltar, né, até uma certa frequência de postar. Mas sem computador pra editar, né? Como é que eu vou fazer isso? E mais do que isso, né, eu tenho que continuar indo trabalhar presencial, sendo que o jornal fica longe da minha casa. Não ia mais ficar dependendo de Uber, se ia virar uma coisa um pouco mais frequente, né, daí é 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Tem toda a questão de que daí eu ia ter que andar, né, bastante, e eu tô com o pé machucado. Então assim, isso começou a me bater um desespero muito grande. E aí eu pensei, cara, comprar um notebook novo agora seria jogar fora todo o dinheiro que eu consegui com freelas no último mês, porque tá muito caro. Então meio que a única opção que tinha me sobrado seria deixar o notebook lá mais tempo, mas eu falei com eles, gente, já que é sexta-feira, fim da tarde, daqui a pouco vocês fecham, né, que eles fecham às 5 horas na sexta, tem como eu buscar um notebook, ficar com ele no fim de semana e segunda de manhã cedo eu levar de volta pra vocês, já que vocês só iam trabalhar nele na segunda-feira mesmo? Só que nisso não me responderam mais, pedi pra Uber que eu tava para lá, né, porque era caminho pra minha casa, parei lá, e daí ela falou, eu tava mesmo vendo tua mensagem e tal, vou lá falar com o técnico. E aí nisso me chega o técnico, eu já pensei, meu Deus do céu, o que ele vai querer me explicar, né, mas ele chegou muito feliz. De início eu achei que ele tava chegando simpático pra tentar contornar a situação, mas não, ele tava feliz mesmo porque ele tinha achado o problema. Basicamente era o SSD o problema. E aí eu fiquei tipo assim, gente, mas como é que pode? O SSD foi trocado ano passado, não podia. E aí eles, não, então deve estar na garantia. Eu pensei, pô, mas eu vou ter que ir atrás da garantia. Mas daí eu fui falar com meu namorado, que foi quem trocou o SSD, e descobri que não, que na verdade o SSD que ele tinha botado era um usado já que ele já tinha e eu não sabia. Enfim, não me sobrou opção a não ser, né, bancar mais uns 500 conto pra botar um SSD novo. Agora o meu notebook está rodando, que é uma belezinha. Mas, gente, até eu entender tudo isso, saber que tudo isso ia se resolver... E, gente, eu me descontrolei tanto. E eu digo descontrolei no sentido de não ter mais controle das minhas emoções e começar a chorar muito por causa disso. E ficar muito desesperada. E essa sensação de que, meu Deus, nada vai dar certo e é tudo o fim do mundo. E foi assim que eu percebi que, em mais um dia, parece que o meu remédio não estava realmente fazendo o trabalhinho dele. Então eu tinha tentado reduzir, né, o meu antidepressivo para voltar a ser a dose que eu tomava antes de eu ter uma crise depressiva no ano passado. Porque eu tive uma crise depressiva na metade do ano passado, a gente acabou tendo que dobrar a dose do meu antidepressivo, e como esse ano eu estava me sentindo ótima, eu estava me sentindo muito bem, a gente pensou, olha, por que não tentar voltar, né, para aquela dose? A gente não via nenhum motivo para não fazer isso. Mas aí o que aconteceu nesse meio tempo, né, eu tava ali iniciando a faculdade, que é uma parada também estressante. Aí eu consegui esse freela que fazia com que eu tivesse que trabalhar muito mais, me estressar muito mais e dormir muito menos, né? Porque era de manhã cedo. E aí eu comecei a perder o controle da minha rotina, comecei a não conseguir mais ir na academia, o que faz muita diferença para quem tem questões de saúde mental, especialmente mulheres, assim, que faz ainda mais diferença. E aí, resumindo, esse plano não deu certo, porque eu tava começando a voltar a me sentir depressiva em dias alternados, assim, tinha dias que eu tava ótima, tinha dias que eu tava péssima, e hoje
é um desses dias no qual o meu corpo ainda tá se adaptando a voltar a tomar medicação e eu tava péssima sem motivo nenhum. Quer dizer, eu tinha motivo, essa questão toda do computador realmente é um problema muito real, porque, enfim, tá atrapalhando muito meu trabalho, mas realmente a dimensão do quanto isso me afetou. Mas enfim, é isso, gente. Tenho meu notebook de volta, ele está funcionando. Tô ótima nesse momento? Não tô ótima nesse momento. Porque apesar de que eu tive a habilidade de perceber que eu não tô bem, isso não significa que automaticamente eu fico bem. Que passa, né, essa sensação. É mais um alívio de saber que, tipo, tá tudo bem, eu não tá me sentindo eu mesma e amanhã eu vou acordar melhor. A vontade é de ficar em casa embaixo das cobertas, vendo TV, comendo uma coisa confortável? Sim, mas eu já tinha me comprometido aí nesse jantar do Dia dos Namorados, não só com o Pedro, mas também com o restaurante no qual eu vou, porque eu vou produzir conteúdo pra ele. E por mais que eu tenha certeza que eles entenderiam se eu dissesse que eu não tô num dia bom e não tô a fim de sair, eles iam dar ok, eu acho que eu ia me arrepender se eu perdesse a comida gostosa. Então bora lá pro jantar do Dia dos Namorados. Amei o meu look de Dia dos Namorados? Não. Vou me esforçar pra provar outro e mudar? Também não. Botei meus brincos, que eu fiz no Dia Mundial da Criatividade, que eu mostrei pra vocês. E honestamente, desde que eu ganhei mais 10 quilos, além dos extras que eu já tinha, eu ando estranhando o caimento de todas as minhas roupas em mim. Mas minha prioridade hoje é, acima de tudo, e confortável e com algo que estique, pra eu poder comer bastante. Não, a gente não combinou de preto, é só porque a gente basicamente só tem roupa preta. Como você descreveria o seu look, Pedro? Autista. Autista social. Justo. Uma saladinha, que ó, tem castanhas variadas, e esse palito aqui é uma berinjela porcante. E aqui tem um creme de brócolis, batata, aí um creme fresco de castanha em cima e azeite de oliva. Servidos. Essa lasanha aqui é de alho poró, molho branco de castanha de caju. Isso aqui é uma cenoura que é tipo temperada, juro, fica um saborzinho quase bacon assim. E aqui, a gente tá dividindo os dois, né, gente? Não tem prato de um ou de outro, só o Pedro não comeu cogumelo, né? Esse aqui tem um cogumelo salteado, molho branco. Esse arroz 7 grãos tá uma delícia. E um tofu que tá empanado. Nossa, parado. E um tofu que tá empanado na farinha panko. Bem gostoso também. Gente, agora a sobremesa. Isso aqui é tipo um cookie de travessa, com crumble, com calda de frutas vermelhas, com sorvete de creme. E essa torta de limão tá na metade até, já, gente, que tá ridícula de gostosa. Se tu tivesse que escolher um, qual seria? Cara, é difícil porque os dois estão muito bons, mas eu acho que o de limão. Comprinhas do Pedro, o imã de geladeira da metade da laranja. E ele também pegou 2 desse energético que eu já indiquei muito pra vocês e é muito gostoso. Bom dia, gente. Chegou o sábado. Achei que eu ia estar mais descansada porque eu achei que eu tinha dormido bem, mas tô sofrendo um pouco aqui. Mas daqui a meia horinha eu tenho meu clube do livro, então eu preciso fazer o meu notebook não funcionar porque ele já tá funcionando, mas eu preciso fazer meus logins, criar minhas coisinhas e voltar a ser o meu notebook, né? Os livros debatidos no Clube do Livro hoje vão ser Santo de Casa. Eu vou ser bem sincera que eu nunca amei nenhum livro do Stefano Volpe. Eu me sinto mal de falar isso, porque eu sei que muita gente ama, mas eu gosto, mas eu não amo. E também Evidência de uma Traição, que assim, gente, esse aqui é um livro super rápido, super curtinho. Se você é uma pessoa que tá numa ressaca literária ou quer pegar o hábito de ler, esse Evidência de uma Traição, ele é tipo uma troca de cartas. E ele é muito curtinho, muito rapidinho e bem gostosinho. E eu já tinha lido e acabei relendo pro Clube do Livro esse ano. Recomendo bastante. Esse aqui é uma grande dor, minha gente, porque esse aqui, as indicações eram absurdas, como se fosse ele é considerado, se eu não me engano, o melhor livro da história do México. Eu acho que é do México. E eu não aguentei ler, gente, achei um porre. Aí esses dois aqui também que falam muito bem. Esse aqui eu achei legalzinho, mas assim, super forçado. E esse aqui, gente, pelo amor de Deus, que porra de história é essa? Então agora, com tudo configurado, vou aproveitar esses últimos 15 minutinhos antes do Clube do Livro pra escrever alguns roteiros. Eu tenho muito vídeo pra editar esse fim de semana e ainda todas as outras coisas que eu tenho pra fazer, né? Uma coisa chata é que eu tive que voltar pro Windows 10, se eu não me engano. É, porque o mais atualizado acho que é o 11, né? E eu tô tendo que me readaptar a ele, né? Porque fazia alguns anos que eu não usava o Windows 10. Assim, agora pra parear o Bluetooth, eu nem lembrava como fazia. Parece que é tudo mais difícil. Mas eu acho que já tá tudo 100%. Foi bem rapidinho até. E torcer pra esse meu sono passar ao longo do dia, gente, porque tá difícil. É, galera, não teve jeito.
Fiz meu cafezinho pra sobreviver. Eu acho que é isso, assim, pra mim... eu também. Outro da Taylor, que é muito legal pra quem também tá com ressaca literária, é o da Carrie Soto Está de Volta. Que, assim, é de uma jogadora de tênis. Eu achei que eu ia detestar, porque eu não gosto de tênis. Mas a história da Carrie Soto é tão legal que eu fiquei meio obcecada, assim. Então, o Malibu Renasce também é bem gostosinho de ler. Acabou o Clube do Livro, já me arrumei. Que agora eu tenho que ir lá na Festa Itália fazer a cobertura do evento. Aí eu aproveitei o quê? Já que eu já vou ter que trabalhar lá, né? Pra empresa que eu presto serviço. Vou aproveitar que eu também sou influenciadora e chamar o único lugar que tem uma opção vegana pra ver se eles topam fazer uma parceria, né? Que é uma pizzaria que eu já tentei fazer parceria outras vezes. E eles sempre topavam, mas daí sempre acontecia alguma coisa, tipo algum evento, alguma coisa que deles não estavam disponíveis naquele momento. Mas dessa vez vai dar certo, vamos almoçar pizza. E até já que esse é um vlog falando sobre trabalho, né? Até falei muito sobre isso na terapia essa semana. Que assim, eu já mencionei, né, em outros vlogs falando aqui sobre o meu trabalho, que nos últimos anos reduziu muito o número e o investimento em publicidades para perfis que trabalham tanto com veganismo quanto sustentabilidade. Então, assim, a minha renda das redes sociais caiu muito nos últimos anos e eu parei de apostar tanto nisso, de colocar tanta expectativa nisso e focar o meu trabalho nas outras coisas que eu faço como jornalista e tem dado certo. Tem me trazido mais paz de espírito, mas continuo sempre criando conteúdo. Até aqui pro YouTube tô criando ainda mais conteúdo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu não tenho vontade de parar. Mas eu tenho tentado ver também mais esse meu trabalho aqui na internet como uma possibilidade de abrir portas e de viver experiências que talvez eu não conseguiria sem esse trabalho aqui. Então assim, eu vou ganhar 1 centavo pra divulgar a pizza que vai ter lá no evento? Não vou, na verdade eu tenho que gastar Uber pra ir até lá, enfim. Que como eu falei, eu ia gastar de qualquer jeito porque eu ia cobrir o evento, mas... Se não, eu ia ter que fazer almoço hoje. Então eu já vejo assim, ó, pô, tô ganhando uma pizza. Muita gente que trabalha com internet acha absurdo trabalhar com permuta, né? Que é você trocar o produto pelo vídeo. Mas, gente, no patamar que eu tô, honestamente, eu não ligo. Sem contar que eu tô divulgando uma marca pequena, familiar e tal, não tô aqui divulgando uma grande multinacional em troca de produtinho, né? Então, assim, pude participar do TEDx Blumenau, que é um evento que eu amo e que eu não consigo mais ir como jornalista, mas agora eu consigo ir como influenciadora. Consegui também trocar aquele jantar Dia dos Namorados de ontem por um conteúdo também, que sim, a gente ia pagar de qualquer jeito, mas daí quando eu falei que eu ia fazer um vídeo, eles ofereceram a janta pra gente. Consegui uma parceria com uma casa de jogos que eu amo muito. Então assim, eu tenho visto mais como continuar investindo na minha comunidade, criando essa conexão com vocês e com quem tá no Instagram, TikTok, enfim, e deixar de ter essa expectativa de que o Instagram vai pagar minhas contas, entende? Aí os outros trabalhos que pagam os boletos. Ah, e tem também sempre os recebidos, né? Que eu falei que ia mostrar essa caixa aqui pra vocês, eu acabei não mostrando. Mas, gente, é só basicamente todos os lançamentos que a Tel fez aí nos últimos tempos. Tem pimenta, tem ketchup, tem uns risoto aqui embaixo, farofa sabor bacon, mas que é vegana, enfim. Tem um monte de coisa aqui que a gente vai aproveitar. Pegamos a marguerita, que eles trocam queijo pelo vegetal. E a marinara, que é uma que a gente ama e que é naturalmente vegana. Agora, depois de almoçar, trabalhar, o que a gente vai fazer, meu amor? Tomar um sorvete. Aproveitar, né, que a gente tá aqui perto, onde tem sorvete vegano. Tem bastante opções aí nos 60 sabores. Nem que eu pegue só uma bolinha de chocolate, só pra montar o desejo. Peguei o chocolate e o de maracujá. Eu amo essa combinação. Pedro pegou uns sabores diferenciados. O que tem aí, Pedro? Tem o Blue Ice, que eu não vivo sem. Não, o Pedro é viciado nesse negócio, sabor azul aqui. É o melhor que tem. Aí eu peguei o especial da Copa, que é... O do México é chocolate com pimenta, que é esse de baixo aqui. Interessante, tá? Aí é o alfajor da Argentina. Esse aqui é um de maracujá com manga, que é o do Brasil. Tá legal, bem brasileiro. E esse aqui é o pistache Dubai. Interessante, tá? Só falta eles não usarem arte IA as coisas da Copa. Fora isso... Um passinho de cada vez. Uma nova mulher, entendeu? A diferença que faz, né, a pessoa saber finalizar um cabelo, passar ali um negocinho pra ele ficar um pouco mais levantadinho. Quando eu acordar amanhã não vai estar assim, não. Inclusive, indo pra casa agora,
Que ela até falou, né, eu queria deixar teu cabelo todo finalizadinho, mas tu já foi pro rolê hoje, né? Eu falei, olha, mas eu vou pra casa, eu vou gravar um vídeo ainda. E eu ia gravar só uma trend com o Pedro, assim, coisa muito rápida, mas aí depois que ela finalizou, eu falei, eu vou até arranjar mais vídeo pra gravar, né? Porque o cabelo ficou tão bonitinho, eu não queria desperdiçar. Mas eu acho que hoje ficamos por aqui, afinal, já finalizei os meus serviços interessantes da semana, porque agora, a partir da tarde desse sábado e meu domingo todo vai ser sentado na frente do computador resolvendo tudo que eu não consegui resolver durante essa semana. Mas fico muito feliz com a presença de vocês mais uma vez. E o meu 99 chegou. Um beijo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e deixar nos comentários o que vocês querem ver nos próximos, hein?